Olá pessoal, como estão vocês? Aqui está tudo tranquilo. Estamos iniciando hoje uma série de palestras, ou web palestras, ou ainda uma série de bate-papos que serão disponibilizadas no nosso site. Tudo isso faz parte de um programa que chamamos de Programa de Orientação Escolar para Famílias. Isso mesmo, um programa com o objetivo de dialogar com as famílias com temas que sejam bastante pertinentes a essa relação entre pais, filhos e escola. Então, pensando nisso, criamos esse programa para a gente dialogar um pouco. E o tema que a gente pensou para esse primeiro bate-papo, essa primeira web palestra, é sexualidade, um diálogo com a família. Isso mesmo, sexualidade. Pensamos nesse tema por ser um tema muito presente no nosso dia a dia. Tá? Seja porque a gente está falando, porque a gente está dialogando, vendo, sei lá. Sexualidade é um tema muito próximo da gente. E o tema dentro da ideia da sexualidade, para a gente discutir, é: meus filhos veem pornografia. E agora? O que podemos fazer? O que os pais podem fazer? O que as mães podem fazer? É essa nossa linha desse primeiro encontro. Eu sou Mário Santana, sou pedagogo, sou psicólogo. Já venho há um tempinho fazendo encontros, bate-papos, palestras com diversos temas ligados à sexualidade. E hoje vamos falar sobre isso, sobre a pornografia. Quando os pais percebem que os filhos estão tendo acesso a isso, o que fazer? Eu faço parte de um grupo do Ciclo. Na verdade, o Ciclo é uma criação minha. Ciclo é um núcleo de escuta, intervenções psicológicas e educacionais que eu criei já tem um tempo, pensando em juntar os diversos trabalhos que eu vinha fazendo, seja de palestras, de cursos, com professores, com estudantes, e veio essa ideia. Então, criei o ciclo, em seguida trouxe várias pessoas que hoje fazem parte desse programa, desse núcleo, e estamos aí já há um tempinho. E agora inaugurando aqui esse momento desse bate-papo, dessa web palestra. Então, mais uma vez, muito obrigado. Para vocês que estão vendo aí o nosso trabalho, que chegaram agora, que descobriram através das redes, sei lá. Tá? De qualquer forma, muito obrigado. Então vamos lá. O tema é: meus filhos veem pornografia. E agora? Uma situação dessa deixa muitos pais e mães desesperados, sem graça, preocupados. E a ideia aqui é discutir algumas coisinhas. É óbvio que o tema é muito grande. Não teríamos condições de discutir tudo. Tá? Isso não seria possível. Mas vamos levantar algumas questões, algumas possibilidades, algumas reflexões. Primeira pergunta que eu faria para iniciar a nossa reflexão, o nosso bate-papo, seria: quem é aqui que consome pornografia? Estou falando vocês que estão vendo esse nosso bate-papo. Quem é que consome pornografia? Acredito até que algumas pessoas deram até uma risadinha, né? A pornografia é muito consumida. Se a gente pensar que a indústria da pornografia é uma indústria gigantesca, significa que muita gente vê pornografia, que muita gente consome pornografia. Então a pergunta é: quem aqui consome pornografia? Se eu estivesse fazendo isso presencialmente, né, eu gostaria até de ouvir mesmo as opiniões, as respostas. Aqui, que não é presencial, mas eu também gostaria de ouvir, tá? Ou pelo menos de ler essas respostas. Mas vamos lá, refletir. Quem é que consome? E quem consome? Quem levantou aí a mãozinha dizendo que consome? Consome por quê? A última reflexão. Consome para quê? Olha que são duas perguntas bem curiosas. O porquê
porquê consome e o para quê. Ok? Pensaram nas respostas? Tá? Fica a primeira reflexão. Para quê, por quê e para quê. Em seguida, eu pergunto, e quem não consome essa pornografia, por que é que não consome? Pensem. Tentem responder para vocês mesmos e depois para mim, se for possível. Mas agora que vocês estão pensando, eu venho com uma outra pergunta aqui. Mas o que é realmente pornografia? Todo mundo já ouviu falar de pornografia, acredito, né? Mas e o que é? É um tema que não é tão simples de se discutir ou de ter uma resposta. Tem especialistas que têm dificuldades, na verdade, em discutir quando é que é pornografia, quando é que é erotismo, e uma série de coisas, de reflexões que são importantíssimas. Mas aqui, vamos pegar uma reflexão apenas, um conceito, e a gente dialoga, e a gente leva aí nosso bate-papo. Eu comecei a pesquisar para fazer esse vídeo aqui para vocês, o que é pornografia, o conceito, o significado, e construí um conceito baseado aí em muita coisa que vi, que li, e o conceito que eu criei é assim: é a representação, através de imagens, vídeos e tal, explícita de atos ou órgãos sexuais, exclusivamente com o objetivo de provocar excitação sexual no observador. Gente, eu juntei aí vários conceitos, criei esse conceito, mas não quer dizer que é o único. Ou que ele vai dar conta desse universo gigantesco do que é pornografia. Esse conceito é apenas para a gente ter um direcionamento de como a gente vai conversar aqui nesses minutos. Então, pornografia é a representação explícita de atos ou órgãos sexuais exclusivamente com o objetivo de provocar uma excitação sexual no observador. Tá? Vamos partir desse conceito para a gente poder dialogar. E aí vem uma outra reflexão. Se antes, há algum tempo aí, se era mais difícil ter acesso à pornografia, hoje é a coisa mais fácil. Se a gente pensar que antes a pornografia você tinha acesso a partir de revistas, de livros, talvez, que você comprava em banca de revista, que ficava um pouco escondido, às vezes mais explícito, mas você também tinha uma certa vergonha de comprar. Quando pedia pelo correio, tinha uma preocupação que alguém poderia ver e tal. A sexualidade ficava ali um pouco, a sexualidade mostrada pela pornografia ficava ali um pouco escondida e tal. Hoje não, se você pegar qualquer site de busca e colocar lá uma palavra que dê uma ideia de sexualidade, de pornografia, você tem um universo aí à sua disposição. Uma coisa que chama atenção é que hoje em dia, acidentalmente ou não, uma criança ou adolescente pode ter acesso a imagens pornográficas. Como assim? Exatamente isso. Ou acidentalmente ou não, criança ou adolescente vai ter acesso. Basta você pensar, vocês já passaram por alguma situação dessa? Um filho, uma filha, às vezes criança, e teve acesso, e te fez perguntas sobre aquela imagem, aquele vídeo, alguma coisa desse tipo? Segundo alguns estudiosos, é a coisa mais comum de acontecer. E eu diria não só com base nos estudiosos, com base na minha experiência, na minha escuta mesmo como psicólogo. A gente escuta muitas situações e também os amigos contando, parentes e tal. Ok? Então vamos pensar nisso. Crianças e jovens cada vez mais têm acesso à internet. A internet hoje, assim, a gente não consegue viver sem a internet, né? A verdade é essa. E por trás da internet, ou nem sei, por conta também da internet, a gente tem acesso a tudo isso. Então facilita o meio de entrada, de participação na pornografia, da participação no sentido de ver. E também alguns casos de participar. Enfim, já é uma outra discussão. É através da internet.
E aí também não adianta a gente reclamar da internet, porque graças à internet que podemos estar aqui batendo um papo, graças à internet aí por conta até dessa mudança repentina aí, graças à pandemia, a gente teve mais acesso, a gente percebeu a importância e tal, e tal, e tal, ok? Então, sendo que crianças e jovens, cada vez mais com acesso à internet, isso facilitou o acesso à pornografia. Então vamos refletir uma outra situação. A pornografia, que acredito que quem está aqui vendo ou já teve acesso, ou tem acesso, ou conhece, sei lá. E a questão é, a pornografia retrata um mundo real? Aqui, o ato sexual, a fantasia sexual que é mostrada ali na pornografia, está retratando o mundo real? O que é que vocês acham? Se a gente pensar que a pornografia, ali, tá? Tá mostrando, na verdade, um mundo de ficção. Eu poderia fazer uma comparação desse universo da pornografia com os filmes dos heróis, do Batman, do Homem-Aranha, que na verdade é ficção. Então, a pornografia, como é mostrada ali, o ato sexual como é mostrado, não deixa de ser uma ficção. Ok? O que é que ela retrata? Ela retrata a intimidade, ok? Mas como é essa intimidade que é retratada ali? Ela retrata a sexualidade, como é essa sexualidade? A masculinidade, a sexualidade feminina. Será que esses aspectos são retratados na pornografia de uma maneira real? De uma maneira que ocorre de fato? É bom a gente fazer essa reflexão. Quando eu penso em sexualidade, eu penso em algumas questões do tipo, o que eu faço no ato sexual, necessariamente, ou quase nunca, é igual ao que eu gostaria de fazer, ao que eu me permito fazer, tá? E geralmente é diferente o que eu faço, com o que eu gostaria, com o que eu permito, com o que fazem comigo, com o que eu faço. Tem uma distância aí, tá? Com o que eu falo. Eu falo alguma coisa que não é o que eu faço. Tá, acredito que deu para vocês entenderem. Para a gente pensar que a pornografia está retratando um momento, uma intimidade que é ficcional. Ah, tá, eu estou dizendo que aquele ato sexual que é mostrado ali, que nunca acontece, acontece. Estou dizendo que não, acontece. Mas o ato sexual não é daquela maneira que é mostrado. Agora tem um barulho aqui, que eu espero que não atrapalhe muito. Eu espero que depois também eu consiga tirar esse barulho na edição. Se não conseguir também, vai desse jeito, mas eu volto aí um pouquinho no tema, tá? A pornografia retrata, como é que ela retrata? A intimidade, a sexualidade, a masculinidade, a sexualidade feminina e tantos outros aspectos. Mas vamos lá. A pornografia, hoje, é tida como uma forma de educação sexual. Como assim? É isso mesmo. Muitos adolescentes, muitos jovens, muitos adultos, por consumirem, no caso adolescente e adulto, por consumirem tanto a pornografia, ela se tornou uma forma de educação sexual. Mas é bom lembrar que não é o objetivo da pornografia. E se ela é tida como educação sexual, porque é a única maneira que o adolescente, ou até mesmo o adulto, tem de acessar, de se informar, aí está o perigo. Porque a própria LDB, que traz lá também com os parâmetros curriculares, que falam da educação sexual, o que é para ser trabalhado na escola, apesar de que foi desde 98 até hoje, tem muitos problemas, nem todo mundo compreende, tem aquelas discussões aí bem curiosas. Então sobrou, infelizmente, para a pornografia servir aí como educação sexual. Pensem nisso. Com quantos anos vocês acham aí, em média, que jovens e criança, na verdade, né, têm acesso à pornografia? Com quantos anos? A partir de quantos anos? Segundo alguns estudos, que depois eu vou deixar aqui o link em algum lugar aqui para vocês poderem acompanhar, com 9 ou 10 anos, crianças já têm acesso à pornografia. Como eu falei lá no início, ou acidentalmente ou não, 9, 10 anos eles já têm acesso. Isso é algo preocupante.
muito preocupante. Enviar nudes, que é o que está na moda hoje, também, por estar na moda, né, é muito comum que adolescentes, também os adultos, mandem nudes. E aí depois vem aqueles problemas lá com a justiça, vem aqueles problemas emocionais do jovem que expôs, enviou nudes, esse nude foi parar em outro lugar e tal. O que são esses nudes, né? Talvez alguém ainda não saiba, que são as fotos do sujeito lá, da pessoa sem roupa, de parte do corpo e tal. Tem algum problema nisso? Gente, se for enviado por adultos, para adultos, e você tendo consciência de tudo que você está fazendo ali, tudo bem. Mas a grande questão é jovens fazendo isso, estou falando de adolescentes, e crianças que às vezes acidentalmente têm acesso a isso. Então vamos refletir. Essa é a ideia. Tá? O que os pais fazem quando descobrem que seus filhos estão vendo pornografia? Que é o tema lá do início que eu comecei a falar. O que é que eles fazem? O que é que eles podem fazer? Geralmente, eles ficam desesperados, não sabem o que fazer, não sabem o que dizer. Mas vamos pensar. Primeira coisa, evitar o tema, evitar falar disso, não resolve muito não, tá? Proibir, criticar, também não tem funcionado muito. E vai deixar tudo solto? Vai deixar? Não estou falando isso. Mas eu estou falando que proibir, criticar, pouco ou nada adianta. Você vai ter ali uma sensação de que teu filho não está tendo acesso. E o que a gente pode fazer? É outra questão. Já que não é para gritar, não é para proibir, ou pelo menos não deve, faz o quê? Converse. Dialogue, converse com teu filho, com tua filha lá sobre pornografia. Aí você vai saber, né, como pode falar, se para crianças e para jovens são formas diferenciadas. E se vocês tiverem dúvidas, procure um especialista para te orientar. Muitas vezes quando uma criança faz uma pergunta que deixa os pais aí embaraçados, respondam o que ele está perguntando com cuidado de responder, sem aprofundar no assunto, e às vezes antes de responder, pergunte o que é que ele sabe, o que é que ela sabe a respeito. Mas não é um diálogo muito fácil, não. Mas vai facilitar se você conseguir lidar com tua sexualidade ou com essas questões de uma maneira mais simples. Se para você, pornografia, que você tem acesso ou não, for algo que você consiga falar, isso já facilita. Outra coisa também, explica para esse adolescente, para esse jovem, que a pornografia não é real, aquilo que eu falei lá no início. Não é, aquilo é ficção. E aquele sexo mostrado na pornografia, que é o sexo simplificado, isso pode prejudicar o sexo real, quando ele vier a fazer, se é que ele já não faz. Pensa, né, nisso, que isso é muito importante. A gente tem ouvido muito jovens preocupados com o tempo de duração do sexo, como deve fazer, porque ele não consegue fazer da maneira que é mostrado. Então são preocupações que eles têm por conta do acesso e por conta do fato deles estarem vivenciando isso. Tá? Então a dica seria: conversa, dialoga, procura uma ajuda aí de um profissional que possa te dizer como falar e vai conversando. Inclui a pornografia no discurso sobre sexualidade. Agora, se você nem consegue ainda falar sobre sexualidade, é bom se informar. Porque cada vez mais crianças e adolescentes têm acesso a isso, e se você não se informar, você vai ficar para trás. Essa é a grande questão. Bom, fique atento ao que seus filhos veem na internet. Às vezes os pais falam: mas eu não sei, eu não domino. Gente, dominar a tecnologia, você pode até não dominar, mas você precisa conhecer um pouco, até para você dialogar com ele. Então é importante, tá? Procura lá, verifica, conversa, senta para ver alguma coisa com eles e vai aí investigando. Porque não adianta te falar, porque na minha época era diferente. Claro, na minha época de adolescente, na época de vocês de adolescente, era diferente.
Era diferente, precisa ser diferente. E que bom que hoje já mudou. Essa ideia de que na minha época era melhor, não sei muito não, tá? Minha época é hoje e tal, não sei se era melhor. Era diferente. Então, se a gente ficar nesse discurso de que na minha época era melhor, que a gente não tinha acesso, e a gente não faz nada, também não resolve. É bom pensar alguma coisa. Outro ponto importante para a gente começar já a finalizar aqui o nosso papo é a hipersexualização, que a gente tem que ficar atento. Hoje, eu vou dizer que hoje está mais acentuado. Propagandas, por mais aparentemente inocente que seja, tem um apelo sexual muito grande e a gente percebe isso em crianças que são expostas a uma estimulação, a uma visualização de questões ligadas à sexualidade antes mesmo delas estarem mais preparadas para isso. Então fique atento mesmo, porque a hipersexualização tem como consequência a antecipação. Tem alguns especialistas que falam que não tem, que não vai antecipar, outros já dizem que vão antecipar. Eu acredito que, a depender da idade, que necessidade teria de você expor seu filho, sua filha a isso? Aquela discussão simples, uma criança vai ter acesso a celular para quê? Tá, hoje a criança está utilizando o celular, a internet para ter aulas. Ok, estabelece então um limite, um horário para isso e tal. É bom pensar, é bom refletir, é bom ver aí como resolver isso. As famílias precisam ficar atentas. É outro detalhe importante, é outra dica, é outra resposta para a pergunta inicial. Ficar atento a tudo que ele está vendo. Isso é muito importante. E aí eu digo para vocês, esse nosso papo aqui é só o início do início do início do início. Então, estamos só começando, o caminho aí para esses debates é um caminho longo. Provavelmente a gente vai retomar esse papo em algum outro momento. Hoje foi só para a gente sinalizar. Vocês que estão vendo, podem mandar sugestões, podem perguntar alguma coisa, porque hoje realmente a ideia era fazer algo bem geral, mas a gente pode aprofundar aí esses diversos detalhes, ok? Muito, muito, muito obrigado e até a próxima.